Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. Neemias, capítulo 2, nos leva a uma jornada profundamente significativa na história de Israel. Neste capítulo, Neemias, um servo fiel de Deus, está a serviço do rei Artaxerxes da Pérsia. Ele é copeiro do rei, uma posição de grande confiança, pois ele prova o vinho antes que o rei beba para garantir que não está envenenado. Este período histórico é durante o exílio dos judeus na Babilônia, após a destruição de Jerusalém em 586 a.C. Neemias está profundamente entristecido pela situação de Jerusalém, pois os muros da cidade estão em ruínas e seus portões queimados. Em Neemias capítulo 1, ele ouviu sobre o estado lamentável de sua cidade natal e orou fervorosamente a Deus, pedindo favor diante do rei para que pudesse fazer algo a respeito. No mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, Neemias está servindo vinho ao rei. Sua tristeza não passa despercebida, e o rei pergunta o motivo de sua tristeza, já que Neemias nunca havia estado triste em sua presença antes. O texto destaca que, diante do poder absoluto de um rei persa, estar triste diante do monarca era arriscado, pois poderia ser visto como um sinal de insatisfação ou deslealdade. Neemias, no entanto, responde corajosamente que a tristeza é devido à cidade de seus antepassados estar em ruínas e seus portões queimados. O rei, percebendo a sinceridade e o desespero de Neemias, pergunta o que ele deseja. Neemias, então, faz uma oração rápida a Deus antes de responder ao rei, pedindo para ser enviado a Judá para reconstruir a cidade. O rei, com a rainha sentada ao seu lado, pergunta quanto tempo ele levará e quando voltará. Neemias estabelece um tempo e o rei concorda em enviá-lo. Isso demonstra não apenas a confiança que o rei tinha em Neemias, mas também a resposta de Deus às suas orações. Neemias não para por aí. Ele pede ao rei cartas para os governadores do Trans-Eufrates para garantir sua passagem segura até Judá, bem como uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que ele possa obter madeira para reconstruir os portões da cidadela, as muralhas da cidade e a casa em que viverá. O rei concede tudo o que Neemias pede, pois a boa mão de Deus estava sobre ele. Este momento é uma demonstração clara da providência divina e do cumprimento dos planos de Deus. Quando Neemias chega a Jerusalém, ele encontra a resistência dos oficiais locais, Sanbalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita. Eles ficam muito descontentes por alguém estar buscando o bem dos israelitas. Isto mostra as tensões políticas e sociais da época, onde os inimigos de Israel não queriam ver Jerusalém restaurada. Após sua chegada, Neemias passa 3 dias na cidade antes de sair à noite para inspecionar as muralhas. Ele leva apenas alguns homens consigo e não revela a ninguém seus planos dados por Deus. Esta inspeção noturna mostra a prudência de Neemias em avaliar a situação antes de tomar qualquer ação pública. Ele verifica detalhadamente os muros caídos e os portões queimados, passando pelo portão do vale, pelo poço do dragão e pelo portão do monturo. Por onde ele passa, os escombros são tantos que seu animal não consegue passar. Então ele desce e continua a inspeção a pé. Depois de sua inspeção, Neemias convoca os líderes judeus, sacerdotes, nobres e oficiais e compartilha com eles sua visão de reconstruir os muros de Jerusalém. Ele explica como a mão de Deus estava sobre ele e como o rei apoiou seu projeto. O povo, inspirado pelas palavras de Neemias e pela evidência do favor de Deus, responde com entusiasmo dizendo: "Levantemo-nos e edifiquemos." Assim, começam a obra de reconstrução. No entanto, Sanbalate, Tobias e Gesem, o árabe, escarnecem deles, acusando-os de rebelião contra o rei. Neemias responde firmemente que o Deus dos céus lhes dará êxito e que eles, como servos de Deus, começarão a reconstrução. Ele declara que esses opositores não têm parte, direito ou memorial em Jerusalém, enfatizando a soberania e o chamado divino para a tarefa em mãos. Neste capítulo, vemos a importância da oração e da dependência de Deus, como exemplificado por Neemias. Sua coragem ao enfrentar o rei, sua estratégia ao inspecionar os muros e sua habilidade em inspirar o povo mostram um líder temente a Deus e determinado a cumprir sua missão. Também notamos a oposição constante que o povo de Deus enfrenta quando tenta realizar algo significativo.
Neemias nos ensina que, com fé e perseverança, podemos superar obstáculos e cumprir os propósitos divinos, mesmo diante de grandes desafios. Os costumes da época refletem-se na posição de Neemias como copeiro, um cargo que exigia grande confiança e proximidade com o rei. O fato de Neemias poder falar diretamente com Artaxerxes e fazer pedidos significativos demonstra uma relação de respeito e confiança mútua. O pedido de cartas de passagem segura e de materiais para a construção mostra a burocracia e a necessidade de autorizações formais no Império Persa. A narrativa de Neemias, capítulo 2, não é apenas uma história de reconstrução física, mas também uma metáfora poderosa para a restauração espiritual e moral. Jerusalém, com seus muros quebrados, simboliza a vulnerabilidade e a necessidade de proteção e identidade para o povo de Deus. A reconstrução dos muros é um ato de renovação da fé e do compromisso com Deus. Os comentários indicam que Neemias é um exemplo de liderança servil, que equilibra oração fervorosa com ação decisiva. Ele entende que a obra de Deus exige tanto dependência espiritual quanto competência prática. A resistência que enfrenta também é um lembrete de que qualquer esforço para servir a Deus fielmente encontrará oposição. Mas com a confiança no Senhor, essa oposição pode ser superada. O período persa foi caracterizado por uma relativa tolerância religiosa e cultural, mas também por uma administração centralizada e eficiente. Neemias soube navegar essa estrutura, usando as ferramentas e recursos disponíveis para cumprir seu objetivo divino. Sua história nos encoraja a sermos estrategistas sábios, dependentes de Deus e líderes que inspiram outros a trabalhar juntos para o bem comum. Neemias capítulo 2 é um testemunho de como a fé em ação pode transformar situações devastadoras em oportunidades de renovação e esperança. Ele nos mostra que, mesmo em tempos de desolação, Deus levanta líderes com visão e coragem para restaurar o que foi perdido, guiados por sua mão providente e poderosa. Toda segunda e quinta-feira, estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.